Atos capítulo 3, os versos 1 ao 10. A rotina ativa de uma igreja fiel. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, o médico, certamente sabia como registrar e apresentar com clareza os fatos que ele compilou por meio do seu trabalho investigativo acerca da igreja. E é claro que eu falo tudo isso tendo em consideração a inspiração do próprio Espírito Santo de Deus conduzindo a atividade desse homem. Tanto no Evangelho segundo Lucas, quanto aqui em Atos dos Apóstolos, esse médico, companheiro de Paulo, nos legou registros maravilhosos da vida e do ministério de Jesus seguido no ministério apostólico. No capítulo 2, capítulo que nós encerramos na semana passada, Lucas registra uma imagem cativante da primeira igreja cristã em Jerusalém. Nós abordamos o final desse capítulo como sendo uma igreja fiel e um modelo a ser seguido. E como vimos na semana passada, cheios do Espírito Santo, os membros dessa igreja priorizavam o ensino da palavra, a comunhão, a adoração pública ou o culto público e a evangelização. Foi dessa forma que essa igreja transmitiu, evidenciou, testificou o poder de Deus. Foi a partir disso que essa igreja primitiva reproduziu o amor de Deus. Foi tendo todas essas premissas no pano de fundo que eles receberam cura nas suas almas e partilhavam o Evangelho. Tudo corria como deveria correr. O registro que segue, o capítulo 3, texto que nós observamos nessa noite, expande essa realidade de igreja fiel de uma maneira riquíssima. Lucas agora vai nos mostrar essa igreja em ação. Ele nos apresenta detalhes, nos agracia com um quadro onde essa igreja fiel começa a evidenciar a aplicação de tudo aquilo que ela desejava ser, de tudo aquilo que ela dizia crer,
de tudo aquilo que ela entendia como distintivos do povo de Deus. E o que nós enxergamos nesses primeiros 10 versículos do capítulo 3, para entendermos como essa igreja agia. Lucas aqui basicamente vai enfatizar uma transição da vida exemplar da igreja apostólica para o exemplo ativo da igreja primitiva, aqui exemplificada nas vidas, nas pessoas, na conduta de Pedro e João, colunas da igreja, líderes da igreja, exemplos para a igreja. E aqui nós já precisamos observar algo, e não é habitual fazermos aplicações na introdução, mas aqui vale a pena. Nós temos um hábito de dizer geralmente o seguinte: não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Mas a pergunta que eu me faço quando eu escuto esse tipo de argumentação é: se as pessoas observassem a você, quem elas enxergariam? Para onde elas seriam conduzidas? Essa certamente é a maior falácia na tentativa de apresentar consolo, apresentando uma descrença no poder transformador do Espírito Santo. Nós podemos e devemos chegar ao ponto de dizer como Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como sou de Cristo. E isso não significa dizer que nós somos perfeitos, mas nós precisamos saber que somos chamados para testemunhar de Cristo. E quando as pessoas olharem para nós como pessoas salvas pelo Evangelho, transformadas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, as pessoas serão conduzidas a Cristo. É o que nós vemos aqui. Nós vemos 2 homens, Pedro e João. É bem verdade que eles eram apóstolos, mas também é bem verdade que eles eram homens como você e eu. É bem verdade que eles eram os líderes da igreja. É bem verdade que eles representam aqui a igreja. E se as pessoas olhassem para você, como seria a conduta delas? Aonde elas seriam conduzidas? Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Essa igreja primitiva orava antes de ser organizada como igreja, seguindo a instrução de Jesus, aguardando o Pentecostes. Estava orando quando o Pentecostes de fato aconteceu e o Espírito Santo desceu sobre ela. E agora o que nós vemos aqui é a igreja orando, seguindo as práticas e os exercícios espirituais que cabem a todos aqueles que foram devidamente alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa igreja impactou o mundo, meus irmãos, porque estava cheia do Espírito Santo. Portanto, não pense assim, que esse é um bom argumento. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Perceba que quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer: não há ninguém no nosso meio que tenha um bom testemunho. Não tem ninguém aqui que seja crente de fato. Não olhe para ninguém. Olha, se tu for olhar para os irmãos, tu está perdido. Que tristeza uma igreja dessas. Mas não é isso que nós vemos aqui. Nós vemos 2 homens sendo referência para a igreja. E por que nós temos esse tipo de argumento nos nossos dias? Porque nós paramos de acreditar que o Espírito Santo de fato transforma os indivíduos. Enquanto a igreja do nosso tempo procura melhores métodos, procura um selo de identificação, um distintivo de credibilidade, o nosso Senhor não mudou. Ele continua procurando servos fiéis, que levam a vida aos pés de Cristo, em oração e vida devocional. E nós iremos observar isso, entendendo como é a rotina ativa de uma igreja fiel. E como já mencionei indiretamente nessa introdução, nós vamos observar logo no versículo 1 a rotina dos crentes. O verso 1 nos diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora
9. Pedro e João estão indo para a igreja, para o templo, para orar. O relógio marcava 3h. Era o momento da segunda oração diária. Geralmente havia a primeira oração às 9h, a segunda às 3h e uma terceira no final do dia. Essa era uma prática judaica. E todo judeu zeloso tinha esse hábito. No entanto, para Pedro, para João, o templo já não tinha mais o mesmo significado. Eles não estavam indo para oferecer sacrifício, como era prática comum. Mas o que eles estavam indo fazer? Estavam indo orar. Observemos aqui, meus irmãos, a rotina desses homens. A igreja representada nas pessoas de Pedro e João seguiam o relógio de Deus, palavra e oração. E quantas vezes nós conversamos a respeito da necessidade de disciplina no que diz respeito aos nossos exercícios espirituais? É importante estabelecer uma rotina com Deus. É necessário estabelecer horários para nós estarmos na presença de Deus. E eu digo isso levando em consideração a nossa rotina intensa. E por que isso é importante? Porque sem rotina de leitura bíblica e oração, a igreja perde a força. O crente definha, desnutre-se, desidrata. Sem a prática ordenada de exercícios espirituais, meus irmãos, a vida espiritual se esvai. As flores, as folhas murcham e caem. Não há fruto. Em todo esse meu tempo no Evangelho, eu nunca conversei com uma pessoa que se queixa da igreja, que se queixa do Evangelho, que se queixa da vida em comunhão, que se queixa de irmão, que se queixa disso e daquilo, que tenha uma vida ativa de leitura bíblica e oração. As maiores dificuldades na vida em comunhão se dão pela negligência para com os exercícios espirituais. E eu digo por quê? Porque se eu oro para que o Senhor transforme o meu coração e faça de mim alguém capaz de conviver com aquelas pessoas que para mim são difíceis de viver, é natural que eu tente conviver, porque eu creio que o Senhor escuta a minha oração e irá transformar o meu coração e o dela. Quando eu oro para que o Senhor avive a igreja e desperte mais pessoas para servir, é natural que eu crie expectativas de ver a ação de Deus respondendo à minha oração e avivando a igreja da qual eu faço parte. Mas a negligência desses exercícios espirituais faz de nós homens e mulheres legalistas. Pessoas que vivem com uma prancheta, vendo se o cadarço do irmão está desamarrado, se a calça está com a bainha feita, se a parede está por cair, enquanto as coisas que são mais necessárias na vida, em comunidade, são tratadas em um segundo momento. Os exercícios espirituais trazem vida para a igreja. É necessário, meus irmãos, que você estabeleça um momento do seu dia para você ler a palavra de Deus, mas leia de forma devocional. Nós temos a prática da caminhada bíblica. Não é para você decorar. E seria maravilhoso se você decorasse a palavra de Deus. Isso naturalmente vai acontecendo com o passar do tempo. Mas que você tenha tempo para se chegar diante de Deus, ouvir a palavra de Deus, orando para que o Senhor fale com você. Ministre ao seu coração por meio da palavra. É impossível alguém se achegar à palavra de Deus. Ou melhor, é impossível que um crente se achegue diante de Deus, através da sua palavra, e não termine esse momento orando ao Senhor. E cá entre nós, não me diga que você não tem tempo. Não me diga isso. Todos nós temos rotinas pesadas. Todos nós trabalhamos. Alguns trabalham e estudam. Então não venha com essa conversa que pastor não sabe como tem sido o meu dia. Você não sabe como é o dia do pastor também. Você não sabe como é o dia da dona Pretinha, não sabe como é o dia da Júlia, não sabe como é a rotina da Aline. Todos nós temos rotina. A questão é,
uma vez salvos pelo Evangelho da graça de Deus, nós ansiamos por exercícios espirituais, porque acreditamos que isso é vida. Queremos meditar na palavra, queremos orar, por quê? Porque sabemos que precisamos mais de Deus. E por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Note, por favor, que Pedro e João frutificaram exatamente no momento em que estavam indo ao templo para orar. Era momento de oração. Essa rotina de espiritualidade, meus irmãos, é indispensável para as igrejas. Momento de oração, momento de ler, momento de estudar a palavra de Deus, hora de nutrir a comunhão, hora de evangelizar, hora de discipular. Você alguma vez organizou na sua agenda um dia da semana ou do mês para você visitar alguém que você gostaria de fazer uma leitura bíblica e evangelizar? Alguma vez você pensou nessa possibilidade? Eu creio que poucos cristãos, infelizmente, pensam nisso, e eu digo por quê? Porque nós não achamos que esse é o nosso papel. Nós não achamos que esse é nosso departamento. Nós não achamos que esse é o motivo pelo qual nós fomos chamados. Nós pensamos que isso é papel do pastor, é papel dos obreiros. Não, meus irmãos, esse é o papel do crente. Nós devemos estudar a palavra de Deus, devemos orar, devemos nos alegrar em nos reunir e devemos também evangelizar. Sem disciplina espiritual não há vida e também não há ação na igreja. Veja que nós estamos observando a rotina ativa de uma igreja fiel. Mas eu gostaria de apresentar aqui um contraste para vocês. Não confunda ação, atividade, com agitação. Agitação não é a mesma coisa que ação. E muitas igrejas, muitas pessoas vivem de agitos, não de ações. Estão agitadas, querem fazer tudo. Querem mostrar para os outros que são ativas e que querem, olha como eu faço, eu estou nesse departamento, eu faço aquilo, precisamos fazer mais atividades, precisamos de mais eventos. Por quê? Porque se tirar o evento, se tirar as atividades, se tirar os departamentos, está mortinho da Silva. Existem muitas famílias onde os casamentos estão mortos, onde os maridos não têm vida espiritual com as esposas, não instruem os seus filhos, não oram pelas, tampouco com as suas esposas, mas nas atividades da igreja e dos departamentos estão sempre presentes. Por quê? Porque os departamentos, as atividades, os agitos funcionam como um curativo nas feridas da alma. Quanto mais envolvidos estivermos nas atividades, menos tempo eu tenho para lidar com a realidade do meu desenvolvimento espiritual. Não se engane, agito não é a mesma coisa que ação. Se tirarmos os departamentos, se tirarmos os cronogramas da igreja, se tirarmos as atividades e os programas onde a maioria das pessoas que compõem a membresia da igreja estão envolvidas, o que resta? Resta só o prédio e as cadeiras, meus irmãos. Igreja é vida. Nós precisamos agir, atuar na igreja como um resultado da nossa vida com Deus, na intimidade, na privacidade, de forma individualizada nos nossos lares. Nós temos um exemplo muito belo no Novo Testamento. Qual de nós não conhece a história de Marta e Maria? Lucas, capítulo 10, os versos 38 e 42. Jesus estava passando por ali. Estava no mesmo lugar. Duas irmãs, duas mulheres, duas reações completamente diferentes.
Marta se agitava de um lado para o outro. E o que Marta pensava? Pensava que estava servindo. Pensava que estava agindo. Pensava que estava sendo útil. Ela chega a questionar Jesus: você não se importa que a minha irmã tenha deixado para que eu somente lhe sirva? A agitação faz isso. A pessoa não se dá conta do que é mais importante. Não se dá conta do que de fato é necessário. Ela está agitada. Olha, eu vou servir. Olha, eu vou fazer. Olha, eu vou ajudar. Olha como eu sou útil. Olha como eu sou ativa. Jesus diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Perceba que o que Jesus apresenta aqui é que não é necessário muita coisa. Qual foi a parte que Maria escolheu? O texto nos diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus. Portanto, toda atividade pública, por mais que sejam com palavras bonitas, com eloquência ou com a maior elaboração de conteúdo, se não é resultado de uma vida aos pés de Jesus, é um fingimento tremendo e não passa de agitação, não de ação. Não é esse o papel da igreja. A nossa atividade pública deve ser resultante da nossa vida em privado com Deus. É claro que Maria não ficou ali para sempre. Maria se levantou, Maria serviu, Maria agiu. Mas o início é aos pés de Cristo. É necessário, meus irmãos, desenvolvermos uma vida ativa de exercícios espirituais na nossa rotina. Mas lembre-se, agitação e ação não são a mesma coisa. A rotina da igreja, e quando eu digo a rotina da igreja, é a nossa rotina, das pessoas que compõem a igreja, precisa ser definida, meus irmãos, em torno das disciplinas espirituais, individual e coletivamente. Palavra, oração, comunhão, cuidado, adoração, culto público e evangelização. A minha pergunta para você é: como você organiza a sua rotina? É quando dá você lê a Bíblia? É quando dá você ora? É quando dá você se aproxima de Deus? Meus irmãos, não se iluda. A nossa vida, a nossa identidade cristã é evidenciada por essas práticas. Um cristão ama a palavra de Deus, porque entende que aqui está a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço a Bíblia, é Deus falando. Quando eu oro a Deus, é resposta daquilo que Deus falou ao meu coração. Ore para que o Senhor transforme a sua vida. Lhe ajude a organizar a sua rotina dessa forma, meu irmão. Dessa forma, minha irmã. Algumas estatísticas apontam que o número de evangélicos no Brasil vem crescendo ano após ano. Eu comentei com o seu Rubem esses dias lá em casa que talvez o motivo pelo qual haja esse aumento esse aumento de adeptos do evangelho seja porque hoje é possível ser evangélico como se era católico antigamente, não praticante. Eu não preciso ter uma vida de evangelho. Eu não preciso me arrepender, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso saber de Jesus, eu não preciso orar, eu não preciso nada. O que eu preciso? Preciso estar na igreja, meus irmãos. Eu sinto muito lhe dizer. Essa não é a vida de um crente. Essa não é a vida de um evangélico. Não existe crente não praticante. Evangélico não praticante. Um evangélico é alguém chamado, transformado, e alguém que vive no e pelo evangelho. A nossa vida começa aqui. O nosso dia deve começar com uma reflexão bíblica. Não precisa fazer, eu vou acordar para fazer a caminhada bíblica, não precisa fazer a caminhada bíblica pela manhã. Mas
Faça a leitura de um versículo, pelo menos. Tenha um tempo com Deus. Aqueles que assistem Netflix, ou que tem Netflix, não sei se já viram, tem um documentário que fala sobre as redes sociais. Alguém já viu? Eu esqueci o nome. Já viu? Lembra o nome? O Dilema das Redes. Tem um determinado momento ali, eu não sei se tá no ar ainda. Tá, Léo? Aconselho que vejam. Tem um momento ali que vai alguém narrando e falando algumas coisas ali. Eu não me lembro se esse homem ali era do Google ou de qual plataforma ele era, mas ele fala o seguinte: é certo que está entre as primeiras coisas do dia da maioria da humanidade hoje, que ao acordar irá pegar o celular. Eu só tenho uma dúvida: se será antes ou depois de ir ao banheiro. Olha isso. Geralmente nós acordamos e vamos ao banheiro. Ele só tinha essa dúvida: será que ele vai olhar o celular antes de ir ou depois de ir? Por que nós desenvolvemos essa prática? Por que não desenvolvemos essa? Prioridades, meus irmãos. Afeição, desejo, intencionalidade. Nós precisamos desenvolver isso. E nessa ordem. E essa é a primeira evidência que nós temos aqui no texto de ação dessa igreja, uma igreja que ora. Mas essa evidência nos mostra um outro contraste. Quando nós estamos diante de uma igreja que de fato pratica exercícios espirituais com regularidade, há o contraste do mundo em declínio. O declínio do mundo fica evidenciado diante de uma igreja fiel. Lucas nos mostra isso, meus irmãos, representado exatamente na pessoa de um aleijado. Se no versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para orar, nos versos 2 e 3, nós lemos o seguinte: versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Veja que interessante. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Nesses dois versículos nós temos muitas informações e nós vamos observá-las daqui para frente. Mas eu gostaria de destacar nesse primeiro momento apenas 3. E a primeira ênfase que eu gostaria de dar, ou o primeiro destaque que eu gostaria de dar aqui nos versos 2 e 3, é a condição inata do pecado em cada ser humano. Diante de Pedro estava um aleijado de nascença. Esse homem era limitado. Esse homem necessitava de ajuda. Não tinha condições de agir por conta própria. Assim também é a humanidade no seu pecado. Todos nós nascemos incapazes de irmos a Deus por conta própria. É necessário que o Evangelho chegue até nós, que alguém pregue o Evangelho para nós, que o Espírito Santo haja em nós. Não há força, não há capacidade, não há entendimento, não há intenção, tamanho ou tamanha limitação espiritual que nós temos. E essa enfermidade, essa limitação física aqui desse homem, certamente equivale, e claro que eu estou usando como uma ilustração aqui, a condição de pecado do ser humano sem Cristo. E sabe por que isso é importante nós tratarmos? Porque se nós não tivermos o diagnóstico certo, nós nunca nos submeteremos ao tratamento certo. Se nós não entendermos de fato a maior necessidade do ser humano, nós continuaremos tentando amenizar a real necessidade do ser humano. Tem um comentarista esportivo no Sul, que ele é até meio cômico, engraçado, mas ele fazendo alguns comentários a respeito da dupla Grenal, certa feita ele disse:
Não se pode tratar câncer com aspirina. Vocês já ouviram isso? É uma verdade. Da mesma forma, nós não podemos tratar o pecado humano com outra coisa que não seja o Evangelho. É necessário que o homem entenda o seu real estado sem Deus, para que Cristo atue eficazmente no seu coração. A necessidade de um pecador é perdão, não prosperidade, meus irmãos. A necessidade de um pecador é santificação, não entretenimento. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesses 2 versículos. Esse homem estava enganado, equivocado acerca da sua real necessidade. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nos versos 2 e 3 são as consequências do pecado. Perceba que esse homem não andava. Ele era levado pelos outros. Ele vivia das migalhas das pessoas. Ele ficava na porta. E é bom que se diga, ele não podia entrar no templo. Uma pessoa com essas características não era aceita no interior do templo. Ele não poderia entrar. E veja, no capítulo 4 e no versículo 22, o texto diz que esse homem já tinha mais de 40 anos. Essa era a realidade desse homem. 40 anos se arrastando e dependendo dos outros, dependendo das migalhas. Em outras palavras, meus irmãos, ele não conseguia se ajudar, tampouco conseguia a ajuda real da qual ele necessitava. Nem mesmo a religião, nem mesmo o judaísmo poderia ajudá-lo. Se você parar um pouquinho, hoje à noite em sua casa e observar Deuteronômio capítulo 15 e os 11 primeiros versículos, nós vamos ver que não era aceito ninguém em um estado de pobreza tal qual esse homem, no meio dos judeus. Principalmente se você ler os versos 13 e 4 e depois o versículo 7 do capítulo 15 de Deuteronômio. Então esse homem estava ali, pedindo esmolas. O que os judeus, entre aspas, piedosos, faziam? Davam as esmolas. Por quê? Porque era uma troca sincera. Eu finjo ser piedoso te dando esmola, e você finge ser necessitado apenas de esmolas me pedindo. Então é uma troca. Você me constrange a lhe dar, e eu aceito o constrangimento lhe dando. E dessa forma eu finjo ser generoso, e você finge ser alguém que me agradece. Essa era a realidade que nós vemos aqui. O estado deplorável desse homem revela bem o que o pecado faz com o ser humano, meus irmãos. E não se iluda, você e eu somos capazes de tomarmos esse mesmo tipo de atitude. O pecado certamente nos separa de Deus, rouba de nós a dignidade, rouba de nós uma vida plena, faz de nós impotentes, mendicantes, sem esperanças no mundo. Era assim que esse homem estava, completamente desesperançado, meus irmãos. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar nesses 2 versos é a crueldade do pecado. E aqui eu tenho certeza que nós nos identificaremos. Você já passou por situações como essa? O pecado, meus irmãos, nos manipula. O pecado nos controla. Faz de nós um simples fantoche na sua mão. Esse homem achava que precisava só de dinheiro. Então, pela condição dele, pela situação dele, pela circunstância em que ele se encontrava, o que ele fazia? Se submetia às questões sociais, mas não apenas isso. O pecado também nos torna manipuladores. Aonde esse homem estava? Na Porta Formosa. Era uma porta imponente, grande. Alguns vão dizer que essa porta possivelmente tinha aproximadamente 20 metros de altura e era revestida, adornada com bronze polido. Imagina você a imponência dessa porta. E você lembra como ele foi para lá? Algumas pessoas o levavam. E ele ficava. Mas por quê? É como se eles dissessem: vocês são religiosos? Vocês são homens piedosos? Ah, vocês vão entrar para o culto? Vocês vão entrar para orar? Ajudem esse homem aqui que está necessitando uns trocados. Vocês não têm tudo isso? Não são espirituais?
Vamos fingir que não vem. Esse homem, é isso que o pecado faz. Faz de nós manipuladores. Ao invés de nos arrependermos, nós justificamos as nossas falhas e colocamos aquilo que nós deveríamos resolver nas costas dos outros. Ou isso nunca fez parte da sua vida. Você nunca se fez de coitadinho, não se faça mais. Assuma a sua responsabilidade. Assuma os seus riscos. Assuma os seus compromissos. Não manipule os outros por conta dos seus pecados. Arrependa-se, confesse-os e mude. O pecado não pode nos manipular, tampouco fazer de nós manipuladores. Esse homem viu que eles entrariam no templo. Nós não temos aqui às vezes isso, meus irmãos. As pessoas vêm aqui pedir, e eu não sei se você sabe, talvez as pessoas não saibam aqui, né? Mas eles trocam alimento por droga, tá? Pedem lata de azeite, pedem arroz, polenta não, polenta eu acho que alguns traficantes não aceitam. Polenta eles não quiseram, eu fui dar polenta, não, polenta não. Para que é? Mas qual é a intenção por trás? Estou precisando. Você pastor, não vai matar minha fome? Entra para comer. Tá bom, eu como. Comeu, matou a fome. Vamos ali comer um cachorro-quente. A gente compra um cachorro-quente, come. Mas depois o que eles querem? Mas pode me dar uma latinha de azeite? Pode me dar um pacotinho de arroz? Pode me dar um pacotinho de açúcar? Dá aberto para você ver se ele vai querer. É isso que o pecado faz. E eu não estou dizendo que a gente não deva ajudar. Eu estou dizendo que a gente precisa discernir o que de fato está diante de nós. E nós vamos perceber que Pedro e João discerniram isso. Mas esse é o estado do mundo sem Cristo. Homens e mulheres atolados no pecado, sofrendo os piores tipos de consequência, manipulados pelo pecado, manipulando os outros, e geralmente manipulam as pessoas que amam, porque sabem que vão se compadecer se fizer de coitadinho, carregando uns aos outros, meus irmãos, com umas esmolas miseráveis, na tentativa de ajudar? Claro que não, meus irmãos. Na tentativa de aplacar a consciência. Vamos fazer uma troca. Você finge que precisa e eu finjo que te dou exatamente o que você precisa. E assim a gente segue a vida. Mas quando nós agimos assim, no fundo, nós não estamos ajudando ninguém. Você quer ajudar alguém? Seja sincero com ela. Apresente a ela de fato o que ela precisa. E ajude-a sair daquela situação. Isso é ajuda. E eu não estou dizendo que nós não devemos, eu vou dizer mais uma vez, ajudar pessoas em necessidade. As pessoas batem na nossa casa às vezes pedindo para cortar uma grana, pedindo alimento. Nós damos alimentos, nós ajudamos. Mas nós precisamos entender que existem coisas maiores que aquela pessoa precisa se ela não está com Cristo. E nós precisamos ter clareza com relação a isso. Porque é isso que Pedro e João nos ensinam aqui. Nós vimos a rotina dessa igreja, os seus exercícios espirituais. Nós vimos que essa igreja contrasta-se a um mundo em declínio moral e espiritual. E a partir de agora nós veremos o recurso real que a igreja tem para oferecer ao mundo morto nos seus pecados. O último toque de Lucas revela esse recurso, meus irmãos. Observemos o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Existe um ditado popular que diz o seguinte: ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós podemos entender de uma outra forma também. Você só pode dar aquilo que você possui. Se você só tem moeda, dê moeda, meu irmão. Mas se você tem Cristo, você não pode se limitar às moedas. Essa verdade está estampada no texto
que nós lemos. A igreja primitiva não tinha prata nem ouro, mas tinha Cristo. No século XIII, meus irmãos, durante uma visita em Jerusalém, o Papa na época era Inocêncio II. E houve um encontro entre esse Papa e Tomás de Aquino, veja você. Nesse encontro, o Papa estava com uma quantia significativa de dinheiro à sua frente. Então o Papa disse a Tomás de Aquino: veja, Tomás, a igreja já não pode mais dizer que não tem prata nem ouro. A história conta que Aquino respondeu da seguinte forma: é verdade, Santo Padre, mas a igreja também não pode mais dizer, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Seria essa uma verdade dos nossos dias? Será que nós não estamos oferecendo para o mundo aquilo que de fato eles não precisam, ou precisariam considerar como uma necessidade secundária? Como nós lidamos com isso? O nosso principal recurso é Cristo. E Cristo ressurreto, vivo, atuante, Salvador, Redentor bendito. Esse é o recurso que a igreja tem disponível diuturnamente. A igreja não pode se envergonhar, meus irmãos, de dizer que tudo que ela tem para oferecer é o Evangelho de Jesus Cristo. Nada mais, nada menos. Cristo é tudo, meus irmãos, que nós temos. E graças a Deus por isso. Pois é Cristo que nós precisamos. É de Cristo que nós dependemos. E é a Cristo que nós devemos anunciar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 10, diz que nele convergem todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse é o recurso da igreja. É esse recurso que nós devemos compartilhar, meu irmão, minha irmã. Mas como nós devemos compartilhar o recurso da igreja? Em primeiro lugar, mantendo os nossos olhares compassivos. Observemos novamente o versículo 3. O homem viu esse coxo de nascença, esse aleijado, viu Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Não há dúvida de que não havia mais esperança nesse homem, de que ele poderia ter a sua saúde física restaurada. Então ele se contentava com esmolas. Essa era a visão dele. Mas como Pedro e João olharam para ele? A partir de qual perspectiva? Da perspectiva do mundo? Da perspectiva do coxo? Não. Pedro e João olharam para esse homem a partir da perspectiva do reino de Deus. E é por isso que nós devemos compartilhar o recurso que nós temos, Jesus Cristo, pregando com graça e verdade. Versos 4, 5 e 6. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós, e isso é importante. Olha para nós, diz Pedro. Olha para nós, diz João. Olhe para nós. Verso 5. Ele os olhava atentamente. Por quê? Esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Em vez de considerar esse homem como um pobre coitado, Pedro viu alguém capaz de ser alvo da graça, da misericórdia e do poder de Deus. É assim que nós agimos quando somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ao invés de sair queimando cartuchos por aí, esmurrando o vento, nós olhamos firmemente para aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, como possíveis alvos da graça salvadora, da misericórdia e do poder de Deus,
Você e eu não sabemos quem Deus quer salvar. Uma coisa nós sabemos: tudo isso acontece por meio do poder de Deus e da pregação do Evangelho. Por que andamos tão calados? Por que não compartilhamos aquilo que temos, meus irmãos? Pedro ordena: olhe para nós. E não era com o intuito de simplesmente mostrar que ele e João estavam em uma posição diferente. É como quem diz: olhe para mim e olhe para o meu irmão aqui. Você consegue ver nobreza em nós? Pedro era rico, meus irmãos. João era alguém nobre, meus irmãos. Era como se Pedro dissesse: olhe e veja, eu sou pobre também. Eu necessito de recursos também. Eu não sou um homem religioso, abastado. Não. É necessário que você entenda que eu também sou pessoa. Porque eu não estou olhando para você como um cachorro. Não olhe para mim como um saco de moedas ambulantes. Porque você acha que eles não olham para nós assim também? Acha que eles chegam pensando nas pessoas que pedem: eu vou pedir para aquela pessoa, veja, um irmão legal, uma pessoa legal. Não, me parece que tem dinheiro para me dar. É um cifrão que enxergam. E quando nós simplesmente colocamos a mão no bolso e damos, nós agimos como nós estivéssemos agindo com desprezo para o indivíduo, para o ser humano que ali está. Essa questão de olhe para nós, veja que eu sou gente como você, estou tratando você como gente, é fundamental nos relacionamentos interpessoais, meus irmãos. E hoje, como está difícil olharmos uns para os outros. As pessoas dividem refeições com as cabeças enfiadas nos celulares. Dividem os mesmos ambientes sem trocarem uma palavra. Nós não nos olhamos, não nos reparamos, não nos entendemos, não nos conhecemos, não nos preocupamos. Mas somos todos evangélicos. Nós precisamos rever, meus irmãos, a atividade da igreja. Pedro diz: olhe para nós. Então esse homem olhou na expectativa de receber algo. E recebeu. Talvez uma informação decepcionante num primeiro momento, mas certamente extraordinária. Pedro não tinha moeda, Pedro não tinha dinheiro, Pedro não tinha recursos. Tinha algo muito maior para oferecer. E pela autoridade de Jesus Cristo Nazareno, ele ordenou ao aleijado: anda. O aleijado pediu uma esmola e recebeu pernas. Eu não sei como você chegou ao Evangelho, mas muitas pessoas, se não a maioria, se não a totalidade, chegam ao Evangelho sem entender o que de fato precisam. Chegam por uma crise, chegam por uma dificuldade, chegam por um medo, chegam por uma doença. E chegam pedindo cura, chegam pedindo alívio, chegam pedindo alegria. E o que nós recebemos, meus irmãos? Salvação. É assim que nós chegamos. Nós chegamos pensando que precisamos de um alívio imediato, de algo temporal, algo para desfrutarmos aqui e agora. Nós recebemos algo que desfrutaremos eternamente. Nós somos retirados de um lamaçal. Somos retirados de um mundo entregue a Satanás. E passamos a desfrutar de vida plena em Jesus Cristo. Essa também foi a nossa realidade, meus irmãos. Nós temos muito mais a oferecer do que simplesmente esmolas. Além disso, nós precisamos entender, meus irmãos, que repartir o recurso que temos é discipular através de relacionamentos. Versos 7 e 8. Veja o que Pedro fez. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Não foi tocar moedas para ele. Não foi simplesmente jogar palavras fora. Foi pegar pela mão. Ele levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Quando nos lembramos, meus irmãos, do processo lento e difícil pelo qual uma criança passa no momento de aprender a andar, o Michael está chegando, né?
O Miguelzinho está com 5 já ou não? 4. Daqui a pouco começa a se segurar nas coisas e vai indo, né? Vai cambaleando. Agora você imagine um homem de 40 anos que nunca andou na vida, imediatamente colocar-se em pé. Nunca havia experimentado, nunca havia tido essa experiência. Imagine o coração desse homem. Imagine o coração de Pedro e João. Imagine o coração da igreja. Esse milagre realizado no nome de Jesus foi um testemunho para todo o povo de Israel. O Messias crucificado por eles ressuscitou e estava salvando, curando e transformando pecadores e gente desprezada por aquele povo. Esse é o testemunho desse acontecimento. Percebe o que esse recurso que a igreja tem causa nas pessoas? Salva, cura, traz alegria, conduz ao louvor a Deus, gera contentamento, vida plena. Você tem a mensagem que traz vida. Ela não deve estar apenas no seu coração e na sua mente. Ela também deve estar nos seus lábios. Deve ser transmitida. Veja os versos 9 e 10. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. O povo viu assim. Estava mendigando, de repente andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ah, meus irmãos, se nós nos dessemos conta do poder que o Evangelho tem, se nós levássemos a sério aquilo que a Bíblia diz a respeito do poder da mensagem da cruz, nós manifestaríamos, meus irmãos, compaixão no olhar. Nós manifestaríamos interesse no convívio. Nós manifestaríamos intencionalidade em visitação, em pregação do Evangelho, em evangelização. Os nossos relacionamentos seriam transformadores, meus irmãos. E imediatamente, muitas pessoas seriam transformadas pelo poder do nome de Jesus. Mas em primeiro lugar, isso precisa acontecer nas nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e perceber: eis um crente. Cristo transformou esse homem. Cristo transformou essa mulher. Esse homem não é mais um menino. Essa mulher não é mais uma menina. Essa família foi de fato restaurada. Cristo existe. Eu posso ver. Eu testifico isso. Se alguém olhasse para você, para a sua família, para a forma com que você conduz a sua vida, é possível encontrar Cristo. É possível perceber Jesus. Você é alguém organizado, com seu compromisso espiritual, com seus exercícios espirituais. Não espere ter vida, meus irmãos, sendo negligente com leitura da palavra devocional e oração. Não espere que a sua família seja completamente restaurada e aperfeiçoada, levando uma vida dissoluta e negligente de segunda a sábado e domingo vindo ao culto. Não se iluda. Assuma o seu compromisso. Assuma a sua responsabilidade. Haja como um crente. Não existe crente não praticante. Não espere para educar a seus filhos com 15 anos. Ensine-o a orar. Até eu vou fazer um pedido ao Márcio, que não está muito bem ali atrás. Mas no momento que nós chamarmos as crianças aqui para frente, vamos começar a incentivá-las a orar. Nós vamos orar, crianças, fechem os olhos.
E aos pais eu digo, preparem seus filhos em casa. Nós estamos indo ao culto. Vocês vão participar do departamento infantil. Levem as Bíblias de vocês. No momento que o irmão estiver orando, ore junto. No momento que você estiver no departamento infantil, preste atenção, porque eu vou tomar nota depois do que você aprendeu. Ensine seu filho. Essa responsabilidade é dos pais, não é da irmã Janaína e das irmãs do departamento infantil. Isso deve ser continuado de segunda a sábado. Esposa, seu marido é irresponsável ou negligente, ore por ele. Ore com ele. Você tem algum familiar que você quer que seja alcançado pelo Evangelho? Visite-o intencionalmente. Pregue o Evangelho para ele. Testemunhe de Jesus Cristo com graça. Não como um legalista barato, cuspindo versículos boca fora, mas com uma vida completamente vergonhosa ao Evangelho. Comprometa-se com Cristo. Comprometa-se com aquele que lhe salvou, meus irmãos. Lucas escancara para nós a imagem dessa igreja em ação. Nós vemos as cores da rotina de uma igreja fiel. É uma igreja que ora, é uma igreja que prega, que crê no que prega, porque prega no poder do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que estende a mão para levantar o coxo, que recebe o novo regenerado, que instrui e ensina o Evangelho e que possibilita o crescimento, mas que não flerta com o pecado, mas que não trata adulto como criança, não trata criança como alguém que não tem capacidade de pensar. Não pense que seu filho não entende as coisas. Seu filho entende. Não pense que seu marido, que a sua esposa não entende. Não subestime o intelecto dos seus familiares. Não subestime o intelecto das pessoas. Empenhe-se em praticar as disciplinas espirituais. Leia a Bíblia. Ore. Valorize o culto. Valorize a comunhão. E evangelize. Em segundo lugar, enxergue o mundo da forma como ele realmente é. Não fique pensando que o que tem lá fora é melhor para você aplicar na sua casa do que a palavra de Deus diz. Mas eu vi um psicólogo, eu vi um psicanalista, eu vi um psiquiatra, eu vi um fulano, vê tudo, só não lê o Evangelho. E todas as outras coisas parecem ser mais importantes do que aquilo que Cristo diz. Mas na hora que as coisas, que as dificuldades chegam, a primeira coisa a ser abandonada, culpada e ignorada, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Enxergue o mundo como ele de fato é. Morto nos seus delitos e pecados. Não foi assim que Pedro e João observaram essa situação? Pedro e João não olharam para aquele homem como o mundo olhava. Olhavam como o reino de Deus diz que deve olhar. Como nós vamos olhar para dentro das nossas casas, para dentro da nossa igreja, com a perspectiva do mundo caído. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Será que tudo que muda é para melhor, meus irmãos? Será que tudo que é mais moderno, mais atual, mais novo, realmente tem trazido benefícios? Pare para pensar. Observe as relações interpessoais. Observe as sociedades como tem vivido. É isso que você quer para sua família? É isso que você quer para o seu mundo? Para a sua vida? Acorde para a realidade, crente. Nunca tinha falado acorde para a realidade, crente. Gostei. Precisamos acordar, meus irmãos, para essa realidade. O mundo está carente da graça, está carente de salvação, está necessitado de Jesus Cristo. Eu fico imaginando a beleza da possibilidade de um diálogo com alguém que não crê em absolutamente nada disso, e essa pessoa se assenta conosco para conversar a respeito de criação de filhos, da relação conjugal, da educação, e nós podemos apresentar a forma com que nós temos vivido
E no final da conversa dizer que aprendemos tudo isso a partir do Evangelho, podendo testemunhar. Nós não teríamos vergonha de dizer, meus irmãos. O problema é que nem sempre nós aplicamos aquilo que nós dizemos crer. E aí nós queremos que os outros acreditem. Esse é um desafio. Se nós cremos no Evangelho, nós precisamos evidenciar ao mundo que nós cremos. A melhor maneira de eu lidar com a minha esposa é de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A melhor maneira da minha esposa lidar comigo é de acordo da forma como a palavra de Deus diz. A melhor maneira de criar os nossos filhos é de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A melhor maneira dos nossos filhos se relacionarem conosco é de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A melhor maneira de nós exercermos a nossa vocação é de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A melhor maneira de nos relacionarmos de forma interpessoal é de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós vivemos uma separação entre aquilo que nós fazemos na igreja e aquilo que nós fazemos na nossa vida diária. Não há separação, meus irmãos. Eis aqui a rotina ativa de uma igreja fiel. Amanhã, quando você acordar, antes de pegar o celular, lembre-se do seu Salvador. Agradeça por abrir os olhos. Antes de você sair da sua casa, separe um tempo para orar. Agradeça pelo culto de hoje. Agradeça pelos irmãos que o Senhor lhe deu. Ore pelo seu pastor. Peça para que o Senhor lhe guarde na ida, na volta do trabalho. E para que o Espírito Santo não permita que você se esqueça dele por um segundo sequer durante o dia. Acorde para a realidade, meus irmãos. Não se iluda com o mundo. Não se iluda com a sociedade que nós vivemos. E por fim, envolva-se de forma intencional e discipuladora na vida de outras pessoas. Ore por algumas pessoas. Todos aqui temos familiares que não foram salvos. Você orou por ele hoje? Ontem. Anteontem. Ore por alguns. Ore junto com outros. Compartilhe mensagens. Agora temos um canal no YouTube, já está lá, né? Temos um canal no YouTube, veja você. Igreja Batista Caminho da Cruz. Compartilhe as mensagens lá com alguém que você está evangelizando. Ouça essa mensagem. Compartilhe a caminhada bíblica. Nós lemos esse texto hoje. Tem esse comentáriozinho aqui que o pastor colocou. Dá uma lidinha lá. Compartilhe. Caminhe com alguém. Fale de Jesus. Marque um tempo para uma visita intencional para orar com alguém. Posso visitá-lo essa noite? Posso visitá-lo amanhã? Quer conversar? Não, quero tomar um café e orar um pouquinho contigo. Vamos ter um tempo de oração? Discipule, meus irmãos. Essa é a atividade da igreja. A rotina ativa de uma igreja fiel deve compor a nossa rotina. Deve fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ter tempo de oração, de leitura bíblica, ansiarmos, nos prepararmos para o culto, termos tempo de comunhão e de evangelização, meus irmãos. Nos preparemos para o culto domingo que vem. Ore durante o dia. Prepare o seu coração. Instrua os pequeninos, para você que é pai e mãe. Hoje nós vamos no culto. Culto é momento de prestarmos atenção na palavra de Deus. Aprendamos do Senhor. Cuide da sua família. Eu posso lhe garantir, o mundo não vai cuidar. E não chore as pitangas depois. Cuide da sua família. Instrua a sua família. Proteja a sua família. Exercite a sua família espiritualmente. Ore por ela. Ore com ela. E ensine a palavra. Cuide. Porque o nosso primeiro ministério, a nossa primeira atividade, começa lá. Aos pés de Cristo. E da porta para fora, tudo será consequência. Não ande agitado, escondido atrás de atividades. Mas haja conscientemente, iniciando a sua vida
aos pés de Cristo. Que o Senhor faça de nós essa igreja ativa e fiel, e faça de cada um de nós crentes fiéis a Ele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações e a comunhão do Santo Espírito se façam presentes hoje e sempre em minha e sua vida. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana.